porque vem aí a semana decisiva. Comenta a tua expectativa também aqui para esse jogo da próxima quarta-feira. Domingo tem clássico com o Flamengo, mas antes, claro, a grande decisão da Copa do Brasil. Vambora? Compartilha nosso conteúdo, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal também. Ryan brilhou ontem em mais um amistoso da seleção sub-20, o Cria fez gol dentro de casa, jogador que vai ser importante nessa reta final do Vasco da Gama. Souza assaltado no Rio de Janeiro, virou vítima, mais um número da nossa violência do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso e o quanto isso impacta nos jogadores que não querem vir para o Brasil. Já vou começar até nesse tema. Ontem, à tarde, em Olaria, o jogador Souza, acompanhado do filho dele, foi assaltado, levaram o carro, levaram o celular e mais alguns pertences, inclusive o chinelo, né? Bandidos armados com fuzil levaram os pertences do atleta. Mais uma vez, uma estatística aumenta no Rio de Janeiro. Os nossos governantes não estão nem aí realmente para a política de segurança. Nosso governador é uma piada em relação a isso. Basta observar quantos secretários de segurança já foram trocados. Enfim, é lamentável como a gente vai enxugando gelo e a bandidagem vai tomando conta. A gente tem que rezar para sair e conseguir voltar para casa, né? A gente reza todo dia. Eu que ando muito na rua, a gente tem que ficar realmente feliz de ter voltado para casa são e salvo. Mas o fato que aconteceu com o Souza revela o medo de outros jogadores. O Pepe, zagueiro que atuou muitos anos no Real Madrid, na seleção portuguesa, decidiu se aposentar, mas recebeu um convite do Pedrinho. Lembra quando o Pedrinho falou, convidamos um jogador, mas a família não quis morar? Exatamente por isso. É esse medo que as pessoas têm do dia a dia. Não é só o Rio de Janeiro, mas isso impacta numa decisão de um jogador europeu. Mas o Payet veio. Ok, mas outros não vêm. Por isso que alguns brasileiros não voltam. Infelizmente. Bom, Souza, não sei se vai ser relacionado para o jogo de quarta-feira, a grande decisão, diante da equipe do Atlético Paranaense. Azevedo, você viu ontem a gracinha que fez o site da CBF, falando sobre o Atlético Paranaense. Eu espero que hoje tenha alguma postagem também, né, na rede social da CBF sobre o Vasco, né? Porque ontem exaltava o poder de reação, vai ser uma ventania, vai mudar tudo e tal. Eu tenho certeza que a CBF não está torcendo para ninguém. Ela torce para que o melhor avance. Apesar da estapafúrdia escala de arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio e do árbitro de vídeo Igor Júnior Benevenuto, que eles não façam mierda quarta-feira na Liga Arena, na Arena da Baixada, mesmo assim eu não acredito que haja torcida em qualquer um dos confrontos da fase quartas de final. Mas galera, é um jogo decisivo. Só um detalhe, o Ryan, que ontem fez mais um gol no segundo amistoso da seleção sub-20 em São Januário, diante do México, já se apresenta ao técnico Rafael Paiva e começa a trabalhar para esse jogo. Ele viaja com a delegação amanhã para Curitiba. Aliás, espero que lá não tenhamos nenhum problema extracampo. Vai rolar foguetório da torcida do Atlético Paranaense. Isso aí, infelizmente, faz parte, mas que não atrapalhe em nada. Foguetório na madrugada, a galera dorme de boa. Então, depois, durante o dia, não atrapalhe nada. Não pode ter problema para chegar no estádio, para deixar a belíssima Liga Arena, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Vai estar lotado. A paz do Atlético, a paz do Vasco, todo mundo vai para torcer para uma grande festa que passe o melhor. E que esse melhor seja o Vasco da Gama. Vamos falar sobre esse grande jogo, em que o Vasco terá de volta Coutinho. Ontem, inclusive, muita gente perguntando nos grupos, Azevedo, Coutinho volta, treinando normalmente hoje. Há uma dúvida em relação ao Jean, que está com a seleção chilena, que recebe a Bolívia amanhã em Santiago. Acredito que chegará a tempo e o Vasco vai pedir uma autorização à CBF, porque tem que pedir autorização, por conta do prazo mínimo, que não será respeitado, de 66 horas, para que ele possa atuar, ficar à disposição do Rafael Paiva. Peça que tem entrado muito bem, quer dizer, tem sido uma peça importante no esquema do Vasco. Rafael Paiva, que ontem, durante a entrevista que foi divulgada do presidente Pedrinho, no canal Igor Rodrigues, muito bom o papo. Pedrinho falou sobre o trabalho do Paiva. É o nosso treinador, não tem conversa. Não efetivou, não veio a público, esquece. Os números mostram que ele faz um bom trabalho, bom de boca cheia, realmente, e que encontra soluções. Às vezes, uma escolha ou outra que eu avalio você e tal, mas os números mostram que desempenho está aliado à performance. Nós estamos enxergando isso. Desempenho com performance. Estamos na fase quartas de final da Copa do Brasil, jogando pelo empate para avançar na semifinal. No Campeonato Brasileiro, subindo na tabela em oitavo. Clássico dificílimo contra o Flamengo domingo. Aliás, temos uma sequência muito difícil. Vasco tem Flamengo, Palmeiras, Cuiabá naquele jogo atrasado, depois outros jogos difíceis. Tem que pontuar. Só que antes de pensar no Flamengo, tem um desafio com o Atlético Paranaense. Eu torço muito, mas muito, que seja uma noite iluminada para os nossos defensores, porque a pressão vai ser grande. Mastriani, Canóbio, os caras vão vir para cima. Normal, Nicão. Normal. Estão jogando em casa. Mas que o Vasco, com seus jogadores experientes, como Léo Jardim, Maicon, Léo, se for escolhido, se não for entrar o Lincoln, Piton, Paulo Henrique, jogadores já rodados, Hugo Moura, qualquer um menos, Payet, Verratti, esses caras não sentem pressão. O David, esquece, não podem sentir pressão. Tudo jogador cascudo já, já encontrou um monte de dificuldade pela vida. Essa, esquece, para passar batido. Estou confiante na nossa classificação, mas não vai ser fácil. Mas com o seu apoio, torcedor, tenho certeza que a gente sai de Curitiba classificado. Estamos juntos, um grande abraço para você, uma ótima semana e casaca, sempre, porque o Vasco
é aqui, o seu canal Fanático Vascaíno, como diz meu amigo, meu irmão Zé Comé, o Vasco é para quem acredita. Gente, foi um bate-papo longo de algumas declarações do Pedrinho, que nós já sabíamos, porque o Pedrinho já tinha falado publicamente, mas outras muito importantes, esclarecedoras. E algumas você vai acompanhar a partir de agora. Vai deixando aí o seu comentário. Estou muito feliz, óbvio, porque eu já sabia o que eu iria fazer e o que eu tenho para fazer aqui dentro do Vasco. Mas o início foi bem duro, assim, porque quando a gente vive realmente a realidade do dia a dia, por mais que a gente imaginasse, né, nós já tivéssemos o cenário desenhado de tudo que poderia acontecer e se concretizou, eu não imaginava a pancada que ia ser assim de estresse mesmo mental, de pressão. Então, assim, foi um momento, foram assim, 4 meses assim, quase que insuportáveis, assim, mentalmente, muito duro mesmo. Nunca foi o intuito, nunca entrei, vou tirar a 777. Na realidade, eu nem tirei a 777. Eu tive que intervir por descumprimentos da 777. Mas como é que o Vasco se sustenta, por exemplo? O que a gente fez? A gente pegou todas as dívidas, ou todas, né? Mas a grande parte das dívidas, e vou dar um exemplo bem simples para a galera entender. Pô, se eu estou te devendo X, e o combinado era 5 vezes, eu boto para 30 vezes, eu estico, você aceita, a gente vai fazendo... Tu vai equacionando ali? Vai equacionando, vai dando giro, né? Fluxo de caixa, e o clube também gera suas próprias receitas para começar a rodar. A gente também foi passando de fase na Copa do Brasil, isso ajudando, né? Ajuda. A possibilidade de você, de repente, negociar um ativo teu para que a gente termine um ano, feche um ano, e aí sim, tem um ano de 25 sem nenhuma receita adiantada de 2025, que esse é o nosso grande objetivo, para você se reorganizar e tocar o ano tranquilo. Eu estava ali com uma frequência enorme no centro de treinamento, olhando, acompanhando. Eu não conseguia entender que a gente teria uma evolução do jogo que a gente necessitava para vencer os jogos, sendo que você está lá atrás. Eu preciso impor um jogo para vencer. E os processos que eram muito bem elaborados, que é um cara excepcional, o Pacheco, mas não eram processos que eu entendia que a gente vai ter 10 oportunidades no jogo, que a gente vai ter oportunidade de gol. Muito pelo contrário. Então eu tive que ser duro, decisivo e rápido para tomar aquela decisão. E como essa janela para você pedir? Foi uma janela difícil, cara? Foi uma janela sempre difícil, né? Com muitos questionamentos, óbvio. A gente perde um jogador importante, que é o Watson, né? E a gente teve que fazer um movimento rápido, né, com o Máximo, para que pudesse recompor ali numa parte ofensiva que a gente percebe que a gente também tem uma necessidade. E o que eu vou prezar sempre é de não causar nenhum dano financeiro ao clube. Na questão do defensor, muitos defensores que nós conversamos já há muito tempo, eles optaram em não vir para o Vasco. E através até de muita insistência, teve uma hora que você não quer vir para o Vasco, não vai vir, porque só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco. E não foram escolhas assim, foram escolhas importantes. Que são os caras que saíram mesmo? Pedro Mina, Maurício Lemos, esses caras chegaram a falar de Mina não. A gente nunca teve conversa comigo. Enfim, eu não vou dar nome em respeito, mas zagueiros importantes que fizeram outras escolhas e, cara, me desculpa, o Vasco está acima de mim e de outras pessoas. Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. E na reta quase que final começou a conversa com o Ian. Ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado, mas o Nils tem uma resistência ao Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos com relação ao esforço. A gente estava ali tentando compor, explicando que era uma outra gestão, as coisas foram andando, cada vez eles colocavam uma outra situação, a gente tentava ajustar, e isso foi encaminhando, foram passando os dias, mas as coisas iam andando, então estava tudo muito bem elaborado e estruturado para fechar o negócio. Até que eles só mandam o documento assinado depois de meia-noite, do último dia, pela relação que eles tinham com o antigo sócio. E a gente não esperava isso. E aí não finalizou a contratação. E outros zagueiros pediram valores absurdos, pô. Valores que chegam ao nível do Coutinho, pô. Que aí bate na responsabilidade financeira. Mas o Coutinho eu consigo pagar, entendeu? Então assim, o Coutinho até muitas vezes se paga. Sim. Então, assim, eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão responsável. Porque com a cobrança que existia, eu poderia fazer loucura. Contrato, não, eu vou te pagar, não pago ninguém, e faz o que todo mundo fez a vida inteira. Por isso que o Vasco teve que ser vendido, por isso que o Vasco hoje está nessa situação. A janela fechou no 2 de setembro, né? Você ainda pode contar com o jogador, né, que está ali no mercado. Bem difícil. Mas o Vasco segue no mercado? A gente segue, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. E é bem mais específico. Bem mais difícil, Mas, obviamente, a gente não vai parar enquanto tiver a possibilidade. Mas a última do Ian que deu realmente um baque, porque estava muito bem encaminhado. O Léo hoje, né, é um Léo que está sendo criticado, e aí, dentro da bola, tudo ok, mas é um Léo também que recebe muita crítica que foge do campo bola. Né? E, assim, a questão para mim é emocional, mas direcionada para confiança, tá? Não vou entrar no outro mérito, não. Na questão da confiança, ela é importante não só para o Léo, mas para todos os jogadores. Por isso que eu falei, como o mesmo time consegue ter um desempenho muito abaixo e esse mesmo time consegue reagir. Tudo é questão da confiança. Por que às vezes você com 2-0 consegue fazer uma jogada tão diferente que você não faz quando está perdendo o gol? Porque, obviamente, as coisas negativas, as derrotas, elas te tiram a confiança de você arriscar algo diferente. Eu dou um exemplo assim, por que todo mundo sabe que o Messi joga o que ele joga? Porque ele tem confiança para botar para fora todo o potencial. Ele poderia ter todo aquele potencial. Mas tá ali, né? Mas está ali com medo de errar, com medo de driblar, com medo de arrancar e não botar para fora. Então a questão da confiança, ela é um ponto principal para mim, para que você possa botar para fora toda a sua qualidade. A gente sabe que o Léo vive um momento de pressão, e eu converso bastante não só com o Léo como com os outros jogadores, de você entender o teu momento.
Você precisa entender o teu momento e se adaptar em alguma situação dentro desse momento para você recuperar e, obviamente, voltar a desempenhar. Então, o que eu falo pro Léo é que, assim, cara, entende o teu momento, saiba o que você tem que fazer, obviamente, identifica os pontos positivos, identifica os pontos negativos, corrige isso e trabalha, cara. Trabalha em cima de conta. Não tem jeito. Quando as pessoas falam assim, trabalhar, é isso, cara, é trabalhar. O Léo é um jogador que ele tem a possibilidade de se recuperar. Ele não é ruim tecnicamente, ele tem uma boa velocidade para zagueiro, ele sabe sair jogando, só que sem confiança, se tiver com a confiança aí embaixo, ele não consegue dar uma resposta. E ele tem capacidade para reagir. Eu poderia colocar outros trechos desse bate-papo que realmente foi maravilhoso e esclarecedor. Mais uma vez, parabéns ao Igor Rodrigues. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante sua participação. Fica atento aí no conteúdo, porque você é espetacular. A gente ficou aí com o vídeo aí, né, cara? Fanático Vascaíno com o Fábio Azevedo e Leonardo Baran no canal aí, junto com o Igor Rodrigo aí, que trouxe informações juntamente com o Pedrinho. É muito bom demais. Então, se você já gostou do conteúdo, chega deixando seu like. Tamo junto, forte abraço, se inscreve no canal dos caras, hein?